Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Dando continuidade ao nosso curso de Sequências Lógicas, nós vamos agora para a nossa sexta aula, falando um pouquinho sobre o chamado termo geral da progressão geométrica. Na aula anterior, nós definimos o que era uma PG. Vimos que a PG nada mais é do que uma sequência de números que cresce ou decresce de forma multiplicativa, sempre multiplicando por um valor constante denominado razão. Nessa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho mais com a fórmula matemática da PG. Lembrando que, normalmente, em concurso público, você não tem necessidade de memorizar a fórmula. Saber o conceito da progressão geométrica, muitas vezes, é o suficiente para você resolver as questões. Como nós estamos estudando a progressão geométrica, não custa nada a gente fazer uma aula de aplicação da fórmula do chamado termo geral da PG. Mesmo porque, se você conseguir memorizar a fórmula e souber trabalhar com ela, além de você resolver o problema de uma forma mais rápida, você também faz de uma forma um pouco mais segura. Tá? Conhecimento nunca é demais. Perfeito? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no que vem a ser a chamada fórmula do termo geral. Como o próprio nome já diz, fórmula do termo geral significa eu vou estabelecer uma fórmula que permite eu encontrar qualquer termo dessa sequência. Então a fórmula diz assim, que o termo AN é igual, vamos colocar aqui, o termo AN é igual ao A1 multiplicado pela razão elevado a expoente n-1. Então, para você que estudou a progressão aritmética, pode perceber que existe muita semelhança entre as duas. Por exemplo, vou escrever aqui embaixo. Na progressão aritmética, eu também chamava de AN e eu também chamava de A1. A diferença é que na progressão aritmética, eu trabalho de forma aditiva. Então, na PA, eu colocava um mais aqui, Outra diferença é que na progressão aritmética eu multiplicava pela razão. Então, na PA é o A1 mais n-1 vezes R. Na progressão geométrica eu troco de mais para vezes. A razão passa a ser representada pela letra Q, Q de quociente, a gente vai ver por quê, e elevado a n-1. Então, PA é aditiva, PG é multiplicativa. Na PA eu multiplico n-1 vezes a razão. Na PG é a razão elevado a n-1. Mas, repito, o fato de eu não saber a fórmula não é motivo para eu não acertar as questões da prova. A prova de concurso público é diferente de um vestibular. Vestibular é fundamental eu saber fórmula matemática. Na prova do concurso público, eu consigo resolver a grande maioria das questões sem fazer uso da fórmula. O que eu estou te dando aqui é uma ferramenta a mais para que você possa ganhar tempo na solução de alguns problemas. Perfeito? Muito bem. É muito importante que você saiba o significado de cada um dos elementos dessa fórmula. Então, por exemplo, o valor AN representa o termo qualquer. Então, o valor AN é o meu termo qualquer. Eu quero achar o quinto termo. Então, o AN é o A5. Eu quero achar o 10º termo. Então, o AN é o A10. Então, AN é sempre o termo que eu quero encontrar. Como não poderia deixar de ser, o A1 só pode ser o primeiro termo. A letrinha Q simboliza a nossa razão. Na PA a gente representa a razão por R. Na PG a gente representa a razão pela letrinha Q. E a letra N representa o número de termos. Mais uma vez, fique atento que N1, por isso aqui fica N-1. Esses dois índices que eu utilizo aqui são os mesmos que eu utilizo no parênteses. Então, por exemplo, se eu quiser achar o quinto termo, eu faço o primeiro vezes a razão
Lá em cima, eu vou colocar 5 menos 1. 5 menos 1. 5 menos 1. Se eu quiser achar o sétimo termo, eu faço A1 vezes a razão elevado a 7 menos 1. 7, 1, 7 menos 1. Perfeito? Muito bem. Agora um detalhe importante. Se eu quiser achar o sétimo termo a partir do terceiro, não a partir do primeiro, a razão será elevado a 7 menos 3. Então aqui vai uma regrinha importante. Eu não preciso saber necessariamente o primeiro termo. Desde que eu saiba dois termos quaisquer, eu posso relacioná-los através dessa fórmula. Digamos, eu quero encontrar o sétimo termo e ele me deu o terceiro. Então 7 menos 3 é o valor que vai aqui em cima. Eu quero encontrar o 15º termo e ele me deu o oitavo. Então eu vou relacionar o 15º com o oitavo, colocando a razão elevado a 15 menos 8. Ok? Muito bem. Então, vamos exercitar, né? Nada melhor do que botar isso na prática. Então vamos fazer dois exemplos para a gente ver como é que aplica a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Vamos lá. O primeiro exemplo diz assim: eu tenho a seguinte sequência: 1, 2, 4, 8 reticências. Muito bem. Então eu paro e penso assim, ó. Primeiro, ao passar de 1 para 2, eu multipliquei por 2. Ao passar de 2 para 4, eu multipliquei por 2. Ao passar de 4 para 8, estou multiplicando por 2. Isso quer dizer, então, que a nossa razão vale 2. Como ele quer encontrar o 10º termo, eu digo que é o primeiro vezes a razão elevado a 10 menos 1. Como ele quer encontrar o 10º termo, é o primeiro vezes a razão elevada a 10 menos 1. Portanto, o 10º termo será 1 vezes a razão, que é 2, elevado à potência 9. Então, o 10º termo será 2 elevado a 9. E 2 elevado a 9 vale 512. Pronto. Resolvemos a pergunta que ele nos fez, o 10º termo. Repito, se você não quiser aplicar a fórmula matemática, não tem problema. É só você ir completando a sequência até chegar na 10ª posição. Perfeito? Muito bem. A letra B, como é que foi o caso da letra B? Ele está nos dando assim: 3, 6, 12. Então, olha só. A razão é o segundo termo dividido pelo primeiro. 6 dividido por 3, 2. E ele quer que você encontre o 12º termo. Então, encontrar o 12º termo é fazer o primeiro vezes a razão elevado a 12 menos 1. Eu estou relacionando a primeira posição com a 12ª. Por isso que aqui fica 12 menos 1. Ora, o termo 12 é o primeiro, que é 3, vezes a razão elevado a 11. Ora, 2 elevado a 11 é 2048. 2 na 10 é 1024. 2 na 11 vai dar 2048. E ele quer que você multiplique isso por 3. Então, 3 vezes 8, 24, vão 2. 12 com mais 2, 14, vão 1. Aqui vai ficar 1, 6. Então, esse valor é 6.144. 8 vezes 3, 24, vão 2. 12, 2, 14, vão 1. 0 e 1 dá 1, 6. Repito, quer fazer isso no braço? Quer aplicar, achar o valor sem aplicar a fórmula? É só dar continuidade. Você já tem os 3 primeiros,
é só você ir multiplicando de 2 em 2, né? 12, 24, 48, 96. Vai multiplicando por 2, até chegar na 12ª posição. Por isso que eu digo, saber uma fórmula é você ter uma ferramenta a mais para ganhar tempo na resolução de certos exercícios. Beleza. Vamos para a nossa próxima questão. Em um laboratório, uma colônia com 5.000 bactérias foi colocada em observação. Notou-se que a cada 45 minutos, a quantidade de bactérias parecia triplicar. Supondo corretas as observações do cientista, quantas bactérias haverá ou haveria após 6 horas de observação? Então, vamos botar os dados aqui no quadro. Toma muito cuidado na resolução desse problema, porque ele tem uma pegadinha no texto, né? Então, vamos lá. A quantidade inicial de bactérias, 5.000. Muito bem. O texto informa que essa quantidade ela começa a triplicar a cada 45 minutos. Então, muito cuidado agora. Então, nós temos assim, passados 45 minutos, eu vou triplicar essa quantidade de bactérias. Então, eu vou multiplicá-la por 3. Então, 5 vezes 3, 15, né? Seriam 15.000. Muito bem. Passados mais 45 minutos, a quantidade vai triplicar. Ou seja, de 15.000, eu passo a 45.000. Então, ele quer saber de você o seguinte: quantas bactérias nós vamos ter ao final de 6 horas de observação? Então, o que acontece? Nós vamos ter que montar essa sequência até nós completarmos 6 horas de observação. Aí o valor que nós encontrarmos aqui é o valor que nós vamos marcar no gabarito. Então, você cronometra 6 horas no relógio e quando der exatamente 6 horas, você para a contagem e verifica o número de bactérias que você vai ter lá. Muito bem. Qual é o ponto importante que eu tenho que ficar muito atento nessa questão para não perder uma questão fácil? É que a cada 45 minutos ela triplica. Então, 2 intervalos de 45 vão me dar 1h30. 45 com 45 são 90 minutos. 90 minutos são 1h30. Como eu vou ter 6 horas de observação, eu vou ter 4 intervalos de 1h30. Então, 1h30 vezes 4 vão me dar 6 horas. Certo? Então, eu tenho 4 intervalos de 1h30. Vão me dar as nossas 6 horas. Afinal de contas, qual é o termo que eu quero encontrar aqui? Eu quero encontrar o 4º termo, o 5º termo, o 6º termo. Afinal de contas, qual é a posição? Quantos intervalos de 45 minutos eu vou encontrar nessa brincadeira? Certo? Então, vamos prestar bem atenção como que a gente vai fazer isso daqui. Então, a cada 45 minutos, ela vai triplicar. Certo? Então, nós começamos assim, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui 5.000 bactérias. Eu vou triplicar esse valor.
são os primeiros 45 minutos. Eu vou triplicar esse valor. Vai me dar mais 45 minutos. Então agora olha a análise que nós vamos fazer. Como eu tenho intervalos de 1h30 e são 4 intervalos, a cada 2, 45 com mais 45. A cada 2 eu tenho 1h30. Então são 8 termos. São 8 termos. Mais o primeiro termo. Que é o nosso 5.000. Fica muito esperto nessa análise. Eu tenho intervalos de 45 minutos. A cada 45 minutos ela triplica. 45 com 45 dá 90, dá 1h30. Então, cada 1h30, como são 6 horas, eu terei 4 intervalos de 1h30. 4 intervalos de 1h30. 4 vezes 2 são 8 termos. Então aqui nós temos 8 termos. Só que nós temos o primeiro termo, que é o 5.000. Ó, 45 com mais 45 vai dar 1h30. Aqui dá a nossa primeira 1h30. Então a cada 2 intervalos de 45 minutos eu tenho 1h30. Só que eu tenho já, partindo inicialmente, de 5.000 bactérias. Então eu tenho um total de 9 termos. Os 8 termos dos intervalos de 45 minutos, mais o primeiro termo inicial, que são 5.000. Perfeito? Então a nossa sequência, ela terá 9 termos. É isso que ele quer encontrar. Ele quer que você encontre o 9º termo. Ora, o 9º termo será o primeiro vezes a razão elevado a 9 menos 1. Então, o 9º termo será o primeiro termo, que é o 5.000, vezes a razão, que é 3. Lembrando que a razão é 3 porque ela está triplicando. 3 elevado à potência 8. Portanto, o 9º termo será 5.000 vezes 3 da potência 8 é o mesmo que fazer 3 da quarta vezes 3 da quarta. Então, isso aqui vai dar 5.000 vezes 81 vezes 81. E essa continha vai me dar 32.805 bactérias. Ou melhor, 32.805.000 bactérias. Perfeito? Então veja que, nesse caso, para você poder aplicar a fórmula, achar o 9º termo, você teve que fazer essa análise. Talvez nesse exercício fosse mais fácil você construir a sequência da forma como ele está pedindo, né? Então, como é que seria a solução desse problema? Você iria, vamos pegar a análise aqui. Você fala assim, bom, eu começo com 5.000, eu vou multiplicar isso aqui por 3, isso aqui vai dar 15.000, eu vou multiplicar isso aqui por 3, isso aqui vai dar 45.000, tomando cuidado de que cada multiplicação que você fizer corresponde ao intervalo de 45 minutos. Né? Perfeito? Muito bem. Aí você tem mais 45 minutos aqui. Então, finalizando 1h30, você já tem 45.000 bactérias.
E você vai ter que repetir isso aqui por mais 6 intervalos, né? 45, 45, até completar 6 horas. Você vai chegar no resultado da mesma forma. Perfeito? Então você pode fazer tanto usando o raciocínio matemático, ali sem fórmula nenhuma, como fazendo uso da fórmula matemática. Portanto, essa questão tem como alternativa correta a letra B. Perfeito? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão fala assim: em uma família, as idades do filho, do pai e do avô formam nesta ordem uma progressão geométrica. Então vamos mandar a cara aqui, ó. São 3 personagens. Aqui é o filho, o pai e o avô. Formam nesta ordem uma progressão geométrica. Sabe-se ainda que o produto das 3 idades é igual a 6.400. Então, se eu pegar a idade do filho, multiplicar pela idade do pai e multiplicar pela idade do avô, esse produto vai ter que dar 64.000, né? Não 6.400. E que a soma das idades do pai e do avô, então, se eu pegar a idade do pai e somar com a idade do avô, essa soma tem que dar 120. Nessas condições, qual é a idade do pai? 30, 40, 50, 60, enfim. Bom, 2 maneiras de você fazer. A primeira é você ir testando as alternativas. Ele está dizendo assim, nessas condições, qual a idade do pai? Nós queremos descobrir a idade do pai. Então, só para você ter uma noção, a alternativa letra A fala em 30. Então, se você chegar aqui e colocar que a idade do pai é 30, o pai mais o avô teria que dar 120. Então, 30 para 120, faltam 90. Ora, 90 dividido por 30 dá 3. 30 dividido por 3 daria 10. Então, eu tenho uma sequência aqui, uma progressão geométrica 10, 30, 90. Uma progressão geométrica de razão 3. 10 vezes 3 é 30, 30 vezes 3 é 90. Acontece que o produto dessas 3 idades, 1 vezes 3 vezes 9, é 27. O produto dessas 3 idades daria 27.000. E ele fala que vale 64.000. Então a resposta não pode ser a alternativa letra A. Mas eu não quero fazer testando alternativas. Eu quero mostrar uma forma técnica de você resolver sem que você tenha que testar as alternativas. Mas o teste das alternativas é um recurso que você pode perfeitamente lançar mão na hora de resolver na prova, certo? Bom, então eu penso assim, ó. Vamos pegar um exemplo bem prático. Eu quero descobrir a idade do pai. Então eu vou chamar a idade do pai de um valor x qualquer. Muito bem. Se ela forma uma progressão geométrica, para frente eu multiplico pela razão. Conclusão, essa próxima idade aqui seria x vezes q. Tipo, a razão é 2, então eu multiplico por 2, ficaria 2x. Se a razão for 3, eu multiplico por 3, 3x. E assim por diante. Ora, se para frente eu multiplico, para trás eu divido pela razão. Então, esse personagem aqui tem como idade o valor x sobre q. Então, para frente eu multiplico, para trás eu divido. Ora, o texto informa que o produto das 3, x sobre q, multiplicado por x, multiplicado por xq, tem que dar 64.000. Ora, na multiplicações e frações, eu posso cortar. Então vai ficar x vezes x vezes x, x na terceira. 64.000 é o mesmo que dizer 64 vezes 1.000. Conclusão, 64 é 4 ao cubo.
1000 é 10 ao cubo. Então, cortando os expoentes, eu observo que x vale 4 vezes 10. E 4 vezes 10 é 40. Então, a idade do pai, que é a pergunta do exercício, vale 40. E com isso você seria capaz, inclusive, de achar as demais idades, né? Se a idade do pai é 40, 40 para 120 faltam 80. Então você teria a idade do pai 40, a idade do avô 80. Como eu estou multiplicando por 2, agora eu divido por 2 e a idade do filho é 20. É uma progressão geométrica de razão 2. 20, 40, 80. Se você multiplicar 20 por 40 por 80, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. 64 mil. Isso quer dizer, então, que a nossa questão tem como alternativa correta a letra B. Perfeito? Na nossa próxima aula, nós vamos continuar com o assunto da PG, trabalhando chamada soma dos termos de uma progressão geométrica, que também exige a aplicação de fórmulas matemáticas. Ok? Um forte abraço, até lá. Tchau, tchau.